Será que está grande? Não. Ok. Então, como a gente viu no louvor, né? O reino de Deus chegou e está fluindo através de nós, tá? Então, vamos ver, tá? Reino dentro de nós. 2 Coríntios 9, 8. 2 Coríntios 9, 8. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Então, Deus nos deu tudo aquilo que a gente necessita e muito mais para que nós possamos fazer as boas obras, né? Em outras versões fala que Deus nos deu abundante graça, né? Na verdade, tá? Essa abundante graça é tudo o que a gente precisa. Então, vamos ver. Então, nós temos visto que a graça de Deus, que Deus nos deu, nos capacita a viver de uma forma que agrada a Deus. Não somente em termos de ter santidade, né? Mas a graça de Deus nos permite que a gente seja santo não só para ser puros, em pureza sexual até, mas muito mais que isso, né? A graça de Deus nos permite ter santidade de uma forma que nós possamos ser santo como Deus é santo e viver como Jesus viveu e andar como ele andou, dando os mesmos frutos que ele também deu, né? Então, Jesus disse para nós em João 15:16. João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Tá, então, Jesus nos chamou para a gente viver de uma forma como ele viveu e que a gente possa dar muitos frutos. E é um fruto que permanece. Que fruto que permanece que Jesus estava querendo dizer? O que vocês acham? Quando Jesus ele deu a última ceia, ele disse o seguinte, em João 14:12. João 14, 12. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Tá? Ele não falou assim, ó, você que é santo, você que é discípulo, que é apóstolo, vocês vão fazer obras maiores. Não. Como ele falou, aquele que crê em mim, não somente fará as obras que eu faço, mas fará obras maiores. Então, aquele que crer, né? Jesus fala que vai poder produzir obras maiores que ele fez. Já pensou nisso? Né? Se você crer, você vai fazer obras maiores que Jesus fez. E na verdade, a gente só consegue fazer por causa da graça de Deus. É a graça de Deus que nos dá esse poder. Né? Então, 2 Coríntios 9:8 já foi lido. A graça de Deus nos dá esse poder para fazer toda boa obra. Então, ela nos dá poder para fazer além daquilo que nossa capacidade própria poderia produzir. Então, a gente, pela nossa própria força, não conseguiria, mas a gente faz por causa da graça de Deus. A gente consegue produzir
obras maiores por causa da graça de Deus. Ou seja, é esse poder de Deus que nos permite fazer obras maiores, tá? Para a gente ir além. Então, Efésios 1:3. Que o Paulo Efésios diz. 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Uhum. Deus nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, né? Então, Paulo falou assim, que a gente não tinha que se orgulhar, porque é o Espírito Santo que faz nas nossas vidas, tá? Então, 2 Coríntios 3, 21, 23. Tem certeza que é isso? Acho que não, hein? Segunda Coríntios. Não tem, não. O 3 só vai até o 18. Ah, é? É. Peraí, deixa eu ver. Segunda Coríntios. Eu acho que é outro capítulo. É verdade. Vocês pertencem a Cristo. Será que é a primeira, então? Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 3. Isso. Né? É. É. 1 Coríntios 3, 21 a 23. Isso aí mesmo. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês, isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo isso pertence a vocês, e vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Isso mesmo. Então, Paulo quis dizer assim, a gente tem tudo, né? Deus nos deu tudo em Cristo Jesus, e nós não somos de ninguém, somos só de Cristo, tudo é de Cristo, tá? Nós recebemos tudo dele e nós todos somos dele, né? Então, a gente não tem que se orgulhar de alguma coisa que a gente faça, porque é ele que faz através das nossas vidas, tá? Então, quando Jesus estava fazendo as declarações para os discípulos, ele ensinou, né, na oração lá em Lucas 11:2. Lucas 11:2. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, não é? Também? Lucas. Obrigado. Nessa passagem não está. Então, na verdade, Jesus ensinou, venha o teu reino. Como vem o teu reino? É fazendo a vontade de Deus na terra como nos céus, tá? Então, essa oração que Jesus ensinou para os discípulos era uma oração mostrando como devia ser o futuro, tá? Para nós também, mas, ao mesmo tempo, é uma oração que é para agora. Como é isso, tá? Então, vamos ver. Os fariseus, eles tinham um problema com Jesus, porque Jesus não veio da forma como eles esperavam, tá? Porque
diante das profecias, ele esperava que o Messias fosse esse rei, né, militar, que iria conquistar, né, e iria libertar o povo do governo e da opressão romana. Tá? Então, vamos ver lá, Isaías 9, 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão justiça e o direito, desde o começo e para sempre. Ih, acho que eu li demais. Não, é até 7. Peraí. Ih, desculpa, me perdi. Seu governo serão justiça e direito, desde o começo para sempre, e no seu grande amor, não é isso? Mas é que eu mexi aqui no celular e eu me perdi, desculpa. O Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça, né? Uhum. Isso. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Então, os líderes, eles pensavam assim, que o Messias iria vir. Então, aqui fala do reino dele, que será de justiça e direito, e como ele será todo-poderoso. Então, eles achavam assim, é esse Messias que nós estamos esperando, né? E é esse reino que a gente está aguardando. Então, quando Jesus fala que vai vir o reino de Deus, então eles estavam esperando esse reino de poder, esse reino de majestade, esse reino de justiça, né? E eles estavam esperando esse rei. Mas Jesus veio de uma forma diferente, né? Mesmo eles sabendo que aquele tempo que era o tempo que ia vir o Messias, né? Mas eles não entenderam que esse Messias era como Jesus veio, né? Porque Jesus apareceu como um homem comum, nazareno, filho de um carpinteiro, de uma família pobre, era amigo de prostitutas, dos mafiosos, né, os coletores de impostos, que era a máfia daquele tempo. Então, eles não aceitaram esse Messias Jesus, tá? Mesmo que alguns possam ter aclamado Jesus como ungido, os líderes principais o rejeitaram porque Jesus não tinha as qualidades que eles estavam esperando do Messias, né? Então, porque a gente pode ver que os fariseus o tempo todo confrontavam Jesus. Se você é o Messias e se é esse reino que Isaías fala que você vai governar, por que ainda a gente está debaixo do governo romano, da opressão do governo romano, né? Então, eles não conseguiam entender, né, esse reino que Jesus estava falando, tá? Então, Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus, em algumas versões fala, está dentro de vós. Esse vós não são os fariseus, porque os fariseus, em João 8:44, fala que eles não eram aqueles que eram de Deus, né? Como que fala João 8:44? João 8:44. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Tá? Então, não eram os fariseus que tinham o reino dentro deles.
quem tinha o reino dentro deles, que Jesus fala aqui, o reino de Deus não vai vir de uma forma visível, mas ele vai vir, ele já está dentro de vocês, é daqueles que nasceram de novo e foram cheios do Espírito Santo. São esses que possuem o reino de Deus. Então, ele prometeu para aqueles que o amavam, né? Lucas 12, 32. Tá, o microfone está desligado. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Ok, tá? Então, Jesus falou, né, para aqueles que creram nele, que mesmo que eles fossem considerados simples, pequenos, mas foi para eles que Deus deu o seu reino, né? Então, depois os discípulos então perguntaram, mas para quem que o Senhor deu o reino, né? Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, na verdade, aí ficou tudo claro, né? Jesus estava bem, estava vivo e estava em frente dos fiéis seguidores. Ele realmente era um rei de quem o Isaías, o profeta, tinha profetizado que governaria no trono de Davi, tá? Mas onde estava esse reino, tá? Então, Atos 1:6. Vamos ver como que... Atos 1:6. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Percebe que até os discípulos estavam confusos. Eles também achavam que Jesus ia vir de uma forma para governar nesse reino aqui na Terra, né? Então, se você vê a profecias, né? Judas 1, 14, 15. Judas 1, 14 e 15. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Uhum. Jesus iria vir no cavalo branco e iria, com seus 10 milhares de santos, e iria governar nessa terra. Apocalipse 19, 11 a 16. Em seguida, viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá? Então, esse aí, você vê, é a visão de Jesus na segunda vinda, né? Mas eles estavam esperando essa vinda bem antes, achando que Jesus ia vir para reinar e governar nessa terra dessa forma poderosa, e que o povo dele ia governar junto. Então, eles não estavam entendendo quando Jesus fala que vai vir esse reino e ele já chegou. Como assim já chegou? Se a gente ainda está sendo escravizado, estamos sendo massacrados, né, pelo governo romano. Então, eles não estavam entendendo
quando Jesus estava declarando que o reino estava dentro deles. Que eles não estavam sentindo nada disso, né? Então, Atos 1, 7 a 8, Jesus está explicando. Atos 1, 7 e 8. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, assim, eles queriam saber quando que ia acontecer, e Jesus fala, ó, não é para vocês ficarem sabendo, não é, Deus vai fazer isso, vai estabelecer seu reino a hora que ele quiser, tá no governo dele, na autoridade dele, na vontade dele, né? Mas vocês vão receber o poder quando descer o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai capacitá-los para que vocês consigam promover o avanço do reino. Então, não foi uma promessa somente para os discípulos, mas foi uma promessa para todos nós. Atos 2:39. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, para todos os que estão longe, talvez estão incluídos aí, né? Para todos aqueles que vieram a crer, para todos aqueles que são filhos de Deus, essa é a promessa para todos nós, que nós receberemos poder para que nós possamos anunciar e promover, né, o reino de Deus. 1 Coríntios 4:20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Tá? Então, o reino de Deus não é só blá, blá, blá. É poder de Deus, é a presença de Deus. Romanos 4:14-17. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz com a alegria que o Espírito Santo dá. Tá? Então, Jesus quis dizer, a pergunta dos apóstolos, que não era esse reino externo que eles estavam esperando, mas era um reino que era dentro deles, né? Que ia mudar não só o seu interior, mas ia afetar o seu exterior. O reino de Deus iria vir dentro, né, e iria se manifestar de uma forma externa também, porque Jesus, ele promoveu o reino, e ele disse que a gente iria também fazer obras como a dele, mas obras maiores também, porque o reino dele é fazer a vontade de Deus, assim na terra como no céu, tá? Então, assim na terra como no céu. Já foi lido, né? Romanos 14:17, o reino de Deus é justiça, né? Da versão do Vini fala fazer todas as coisas certas, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria, né? Então, Jesus, ele revelou as coisas do céu, né? Trazendo aqui para a terra. A sua missão era revelar o reino, e o reino de Deus está expresso numa só palavra, que é justiça. O reino de Deus é justiça. Então, no grego, vamos ler, Mateus 6:33. Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Uhum. João 16, versículo 8 e 10. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão mais me ver. Tá? Então, o Espírito Santo iria vir para nos ensinar a respeito não só do reino, mas da justiça, né? Então,
Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça, tá? Então, o Espírito Santo vem para nos revelar essa justiça, o reino de Deus. O que é justiça? A palavra grega é dikaiosne, que significa que é o estado aceitável, de ser aceitável a Deus de todas as maneiras, ou seja, ser correto aos olhos de Deus, tá? Mas a Bíblia fala aqui em Romanos 3,10 que não tem nenhum justo, nenhum sequer. Então, ninguém pode ser justo a não ser pela justiça de Deus, né? Então, Romanos 5,19. Romanos 5:19. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Tá? Então, por causa de Cristo, né? Por causa de Adão, nós ficamos pecadores, né? Por causa da desobediência, do pecado, nós somos desobedientes, nascemos com essa natureza, e por causa de Cristo, né? Por causa da sua obra, por causa da sua justiça, nós fomos tornados justos, né? Então, somente em Cristo nós podemos ser justos, ser tornados justos, né? Então, através de Cristo, nós tornamos uma nova criatura. 2 Coríntios 5:21. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Tá. Deixa eu ver aqui, me perdi. Então, em Cristo Jesus, nós somos transformados, né, e justificados, né? 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios 1:30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Uhum. Então, em Cristo Jesus, nós nos tornamos em justiça, né? Em santidade e perdão, tá? Por causa de Jesus, né? Por causa da obra que ele fez por nós, agora nós somos aceitáveis para Deus de todas as maneiras, né? Então, a nossa justificação não é por causa da nossa própria obra, mas é por causa daquilo que Jesus fez por cada um de nós, tá? Nossa posição diante de Deus não é por causa do nosso esforço, mas é por causa da obra de Cristo na cruz, por cada um de nós. Então, quando alguns dos cristãos falam assim, puxa, eu sou um verme, eu sou um pecador, a gente está desmerecendo a obra de Cristo na nossa vida, e, na verdade, nós somos perdoados, nós somos santificados, justificados por causa de Cristo. Então, quando a gente não vê, né, essa obra que Cristo fez por nós, a gente desmerece o pagamento muito alto que Cristo fez por cada um de nós, que era morrendo lá na cruz por cada um de nós, né? Então, o reino de Deus no nosso interior significa a gente possuir essa natureza divina, né? Que nos dá essa capacidade para viver uma vida santa, não vamos dizer assim, sujeita aos desejos da carne, mas motivado pela justiça, movido pelo poder do Espírito Santo, para ter uma vida de amor, alegria e paz, uma vida de perdão, uma vida de cura, de restauração, e nos conduzindo para viver uma vida mais elevada. Este é o reino dentro de nós. Não é somente viver uma vida santa, mas trazer o céu para a terra.
trazer o estilo de vida do céu, né, que é justo, que é puro, que é santo, para a terra. Tá? Então, o reino de Deus está dentro de nós, é a gente trazer essa vida do céu para a terra. Tá? Então, Jesus, ele mostrou isso. Tá? João 14, 9. João 14, 9. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostras-nos o Pai? Que bofetada, né? Que Jesus fala para os discípulos, porque ele andou com eles e Jesus fala: Eu mostrei o Pai. Quem me vê, vê o Pai. E aí ele dá essa ordem para nós. João 20, 21. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio vocês. Tá? Então, da mesma forma que Jesus se revelou, revelou o Pai, revelou o reino, Jesus fala: Eu estou enviando vocês, para vocês fazerem a mesma coisa. Então, essa é a nossa missão, da gente poder trazer também o céu para a terra, da mesma maneira que Jesus fez, né? Então, Jesus disse assim: se alguém me receber, recebe, se alguém te receber, recebe a mim, né? E é a mesma coisa que receber a Deus e aquele que me enviou, e aquele que eu envio também está recebendo a Ele. Tá? Então, se a gente vê o seguidor de Jesus Cristo, se nós somos seguidores de Jesus Cristo, as pessoas têm que ver Jesus, assim como a gente vê Jesus e vê o Pai. Tá? Então, é uma responsabilidade que nós temos, cada um de nós, poder revelar o céu na terra. Mas os evangelhos, eles revelam que né, Jesus falava que está próximo o reino de Deus, lembra? Mas não é estar próximo, mas o reino já está aqui. Tá? Então, Mateus 10, 1. Mateus 10, 1. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Quando Jesus deu essa capacidade, essa autoridade, esse poder para os discípulos, né? Onde eles iam, eles expeliam espíritos imundos e curavam toda sorte de doenças e enfermidades. O que ele estava mostrando com isso? O reino de Deus não tem demônios. O reino de Deus não tem doenças, né? Então, ele estava trazendo o céu para a terra. Ele os direcionou, né? Capítulo 10, versículos 7 e 8 de Mateus. Vão e anunciem isso. O reino do céu está perto. Curem os leprosos e os outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Então, Jesus falou assim, que está próximo, está perto o reino de Deus, né? Então, vocês vão e anunciam. Então, anunciar o reino de Deus é mostrar o céu na terra. Então, é curar os enfermos, é ressuscitar os mortos, é purificar os leprosos, é expelir demônios. Receberam por causa da graça e de graça vocês vão dar. Né? Então, Jesus estava dizendo, é isso que é o reino de Deus, é isso que é fazer a vontade de Deus aqui na terra como nos céus. Então, se tivesse alguma situação na vida da pessoa aqui na terra que não fosse de acordo com o padrão do céu, ela tinha que mudar. As pessoas no céu não são atormentadas por demônios. As pessoas no céu não têm lepra ou qualquer outra doença. As pessoas no céu não são enfermas. As pessoas no céu não têm fome.
O poder que os apóstolos receberam foi de mudar o que era contrário do céu aqui na terra. Está dando para entender? Trazer o céu, né? Trazer o céu aqui na terra é revelar o reino de Deus. Então, Jesus, de todas as formas, quis curar, ajudar, trazer alimentos, vestir os pobres, ressuscitar os mortos. Jesus atendeu a todas as necessidades físicas, emocionais e espirituais, né? Jesus deu esse poder também para os discípulos, né? Quando eles estavam lá no deserto e que as pessoas o seguiram, e eles estavam sem comida no deserto, longe de qualquer cidade ou vilarejo, e eles só encontraram 5 pães e 2 peixes, porque Jesus falou assim: dai vocês mesmos de comer, Marcos 6:37, né? Dai vocês mesmos de comer. E eles pensaram, mas onde que a gente vai arranjar comida para todo mundo nesse deserto? Não tem nada. Onde que nós vamos arranjar? Jesus estava dando a oportunidade para eles perceberem que o poder da graça poderia atender às necessidades daquelas pessoas. No céu não tem falta de nada. Mas os discípulos não conseguiram perceber isso, não acharam que isso era possível, mas, nossa, precisamos de muita fortuna para comprar tudo isso de alimento para tudo isso de gente, né? Então, Jesus teve que operar esse poder e ele mesmo alimentou essa multidão, né? Fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes. Em relação às doenças, às enfermidades, a libertar as pessoas da opressão, os discípulos tinham experimentado isso, né? Lucas, coloquei Mateus, mas é Lucas, tá? Lucas 10:17. Lucas 10:17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Tá? Então, eles ficaram até impressionados, mas esse era o reino de Deus se manifestando, né? O céu se manifestando aqui na terra. E aí, quando a gente vê, Jesus fala em Mateus 10:7, que era para eles proclamarem que o reino de Deus estava próximo. Mas no Pentecoste, o reino de Deus já chegou. Ele não estava próximo, o reino de Deus estava aqui, né? Então, o reino de Deus agora está no coração dos homens e das mulheres que nasceram de novo, estão cheios do Espírito Santo. Então, da mesma forma como o reino de Deus estava em Jesus e se manifestava através dele quando ele andava nessa terra, também se manifestou para aqueles que estavam cheios do Espírito Santo, né? E João 14:17, na última ceia. O mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. Uhum. Então, o Espírito Santo está em vocês, né? Habita conosco, está conosco. Quando os apóstolos saíram para dar frutos, era o Espírito Santo que estava com eles. E por isso o reino estava próximo. Mas quando eles receberam o Espírito Santo dentro deles, então o reino de Deus já estava
neles, né? Então, como João 20:21 fala, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, nós temos esse poder dentro de nós para promovermos o reino de Deus, como Jesus fazia, né? E por causa da sua graça que nós podemos fazer, né? Então, vamos ver de novo como que aconteceu lá em Atos, tá? Quando o reino de Deus vem para o coração do povo de Deus, então, no dia do Pentecoste, Atos 2:4. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, os 120 pessoas que estavam lá reunidos no Pentecoste, que eram seguidores fiéis de Jesus Cristo, homens e mulheres e talvez crianças, receberam o reino de Deus naquele dia, né? Foram cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, né? Atos 2:12. Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Então, eles estavam maravilhados, porque depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a anunciar em outras línguas, né, de todas as nações ali, as maravilhosas obras de Deus. Tá? Então, era a presença do Espírito Santo na vida deles que permitiam que eles anunciassem as maravilhas daquilo que Deus tinha feito, daquilo que Deus era. Né? Então, por causa disso, as pessoas ficaram maravilhadas, como aquelas pessoas simples podiam falar de uma forma poderosa a palavra de Deus em outras línguas, né? E por causa disso, como resultado dessa graça, desse poder, dessa manifestação do Espírito Santo, 3.000 pessoas entraram no reino de Deus. 3.000 pessoas aceitaram esse novo reino. 3.000 pessoas foram batizadas, né? Então, a gente vê, Atos 5:12, né? Mais uma manifestação do reino de Deus. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Tá? Então, começou a se acontecer muitos sinais e prodígios. Para as pessoas normais, vamos dizer assim, aquilo era incrível, mas isso é a manifestação do reino de Deus, né? Aqui na Terra. Tá? Atos 3:6, a gente vai ver um milagre impressionante, né? Nós vimos dessa semana sobre isso, parece que está bem casadinho, né, o estudo com a mensagem, e achei interessante, mas aqui Pedro e João fizeram uma cura, né? Vamos ver? Atos 3:6. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. O que o Pedro tinha? O Pedro tinha o reino, né? Ele estava capacitado para trazer as condições normais da vida do céu na terra, né? Então, aquele aleijado não recebeu esmola, não recebeu prata nem ouro, mas recebeu essa cura, esse milagre, e foi restaurado. E aí, por causa disso, 5.000 pessoas receberam a Cristo por causa desse milagre. Ficaram impressionados, né, com esse poder, né, com esse reino que estava sendo manifesto. E por causa também disso, Pedro e João foram presos. E antes, lembra, quando Jesus estava sendo preso, veio aquela empregadinha falar para Pedro: você também é um deles. Lembra de Pedro? O que aconteceu com Pedro?
Não, 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 eu não conheço esse homem, não, nunca vi na minha vida. Pedro negou 3 vezes. Isso foi antes de receber o poder, antes de receber o Espírito Santo. E agora que eles foram presos, depois de operar esse milagre na vida daquele aleijado, Pedro, então, diante dos líderes, dos sumos sacerdotes, declarou com ousadia o senhorio de Jesus Cristo. Olha a mudança que aconteceu. Agora o Pedro estava manifestando o reino de Deus. O reino de Deus estava nele, porque o Espírito Santo estava nele. E aí ele anunciou com ousadia o senhorio de Jesus Cristo, e os líderes ficaram surpresos com essa ousadia de Pedro e não conseguiram mais falar nada contra ele, e soltaram. E aí depois acontece uma outra coisa, em Atos 4:33. Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Uhum. Eles, um pouquinho antes, estavam orando, o prédio todo tremeu e receberam esse poder de Deus. E com esse grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Está vendo que o grande poder está associado com abundante graça, né? A graça é o revestimento de poder de Deus para promover o reino de Deus, o avanço do reino. Então, a graça não é só um dom, né? O dom de perdoar, de ser purificado, de ter recebido uma nova natureza de Deus, mas a graça não é também só o revestimento do poder de Deus para viver uma vida santa, mas a graça também é um revestimento de poder de Deus para promover o avanço do reino de Deus. Ela é a capacitação do poder de Deus para fazer o que Jesus fez, e obras ainda maiores. É a transformação do poder para viver de uma forma, de uma vida extraordinária. Tá? Então, no começo, muitas as pessoas achavam que o revestimento deste poder estava somente disponível para os apóstolos e não para todos os crentes. Mas é um pensamento errado, né? Porque se a gente analisar Atos 5, a gente vai ver que todos os crentes estavam levando as boas novas e começaram a promover o reino de Deus. Vamos ver lá, Atos 5:42. Atos 5:42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Pensa bem. Se fosse só os apóstolos que recebeu esse poder para anunciar, né, Jesus, o reino de Deus, como é que Pedro ia promover, ou como é que Pedro ia ensinar todos os dias, no templo e de casa em casa? É impossível para o Pedro estar pegando todos os lugares ao mesmo tempo. Tá? Aqui, todos os dias, estavam anunciando, estavam promovendo o reino de Deus, todos os dias no templo, de casa em casa, estavam pregando e ensinando a respeito de Jesus, era porque não era só Pedro, era todos os crentes. Que nem aqui, só eu estou falando, mas se durante a semana todo mundo estiver anunciando o reino de Deus, todas as pessoas, todos os dias, né? O reino vai avançar, vai crescer, vai se multiplicar. Tá? Então, essa palavra que a gente pode ver que a graça estava operando na vida de todo mundo.
Atos 6, 1, versículo 1 e versículo 7. Algum tempo depois, o número dos judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Versículo 7. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Tá. Em outras versões, a palavra aqui usada nesses dois versículos é multiplicar, tá? Antes, quando os discípulos estavam anunciando, a gente vê uma outra palavra que, né, enquanto os discípulos estavam anunciando, Deus ia acrescentando. Lembra? No comecinho fala que Deus ia acrescentando. E agora fala que estava se multiplicando. Então, quando os apóstolos, somente eles estavam operando na graça, Deus ia ajuntando, vamos dizer, acrescentando, agregando mais pessoas, né, no reino de Deus, né? Mas aqui, depois, né, que teve ali a pregação de Pedro e teve um acréscimo de 3.000 pessoas, né? Ali fala um acréscimo, não fala de multiplicar. E depois, no 2:41, fala... Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E no 2:47 fala assim: e crescia mais e mais multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Então, assim, foi crescendo e chegou um ponto que foi enchendo da graça de Deus e as pessoas, todos os crentes, começaram a operar na graça de Deus. Então, aí a gente não vê mais a palavra acrescentando, mas multiplicando, né? Uma grande multiplicação. Vamos ver lá, Atos... Ah, não, já vi. Atos 6, 7. Crescia em Jerusalém e multiplicava o número dos discípulos, né? Então, houve uma diferença aqui, não só de acréscimo, mas de uma grande multiplicação, né? É aquilo que a gente fala do discipulado, né? Se uma pessoa for pregar para uma multidão, como antigamente era assim que fazia a evangelização, né? Então, Billy Graham pregava para milhões de pessoas. Mas se você pensar, mesmo que ele pregue para 1.000 pessoas todos os dias, para alcançar todo o mundo, ele teria que pregar por não sei quantos anos e todo mundo tinha que estar vivo por todos aqueles anos para ouvir a mesma pessoa. Mas se você vê pela multiplicação, que é eu ganho um, e depois nós dois ganhamos mais um, que fica 4, depois de 4 fica 8, de 8 fica 16, a multiplicação acontece muito mais rápido, né? Não é aritmético, mais progressivo, né? E aí é possível, porque no outros moldes, se uma pessoa vai pregar para a multidão, todo mundo, essa pessoa tem que estar viva centenas de anos e todo mundo tem que estar vivo centenas de anos, o que é difícil de acontecer. Então, aqui começou a acontecer essa multiplicação. Todas as pessoas, e assim, mesmo que quando Pedro pregou, 3.000, né, alcançou, depois foram chegando e foram multiplicando-se, porque não era só os discípulos que estavam operando na graça, mas todos estavam operando na graça. O que é operar na graça? É viver o reino de Deus, é manifestar o reino de Deus, né? Então, a gente vai ver aqui o exemplo de Estevão, Atos 6, 8. Atos 6, 8. É.
Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. O Estevão, ele era um crente normal. Ele não era discípulo, ele não era apóstolo, ele era um cristão normal. Ele trabalhava no restaurante e aqui fala que ele era cheio da graça, né? E manifestava o quê? Muitos milagres e maravilhas, né? Então, uma pessoa cheia de Deus pode manifestar a graça e pode manifestar o reino de Deus, né? E Atos 6:10. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então, chegou um ponto que as pessoas queriam saber mais de Deus e começaram a questionar. Olha só, o Estevão não era pastor, não era discípulo, não era teólogo, ele não era professor, não era entendido, vamos dizer assim. Mas ele respondia a todas as questões. Era cheio de graça, falava com autoridade, falava com convicção de Deus, né? Então, talvez você pense assim, não, para evangelizar aqui, vamos chamar a pastora aí, porque a pastora é que vai falar. Aqui não foi, o Pedro não, o Estevão falou, não, vamos, então eu vou explicar como que é a coisa aí, o que a palavra quer dizer. E foi o Estevão, que era um crente comum, que explanou sobre Jesus, né? E ele não teve receio, né? E as pessoas falam aqui que as pessoas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, como Paulo disse, Deus faz-nos abundar em toda graça para que a gente, tendo tudo, a gente tenha ampla suficiência para superabundar em toda boa obra, né? Atos 7, 57 a 60. Atos 7, 57 a 60. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados por esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Olha só, o Estevão, no final, né, ele era um cristão normal, mas era dedicado ao reino de Deus. E por estar manifestando o reino de Deus, as pessoas começaram a ficar incomodadas, né? E aqui a gente vê o apedrejamento de Estevão, um crente simples que completou a sua carreira de uma forma excelente pela graça de Deus. No meio aquele apedrejamento, o Estevão podia ficar revoltado, mas ele ainda estava cheio da graça de Deus. Ele olhou para aquelas pessoas e ele perdoou. Foi a mesma coisa que Jesus fez quando estava lá na cruz e as pessoas estavam crucificando a ele e ele pediu para o Pai: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, Estevão aqui, um crente normal, cheio da graça de Deus, foi apedrejado e completou a carreira, falecendo lá, né? E isso foi testemunho para quem? Para Saulo. Saulo era quem? Era Paulo, apóstolo Paulo. Ele era um homem que trabalhava num restaurante, foi apedrejado, teve a graça de perdoar seus assassinos liberalmente, e por causa da graça que Deus
manifestou na vida dele, porque no céu não tem falta de perdão. Então, ele continuou manifestando o céu na terra, porque o reino de Deus estava dentro dele. Então, Estevão ensinou, fez milagres impressionantes, andou no caráter de Jesus Cristo e promoveu o avanço do reino de Deus. Tudo pela graça de Deus, né? Outra pessoa que a gente pode ver que manifestou essa graça de Deus foi Ananias, né? Que Deus chamou para ele um homem comum, né? Atos 9, 10. Atos 9. Atos 9, Desculpa. Atos 9, 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Então, ele era um discípulo comum. Deus o chamou para que fosse lá falar com Saulo, né? Que estava cego depois da visão que ele teve com Jesus, tá? Agora, 17 e 18. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs a mão sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram do olho de Saulo, e ele pôde ver de novo. E ele se levantou e foi batizado. Olha só, a gente não viu nenhum momento quem era esse Ananias. De repente, um crente comum que Deus falou para ele ir lá orar pelo Saulo, pelo Paulo, e depois que ele vai lá obedientemente, ora pelo Paulo, e aí impõe as suas mãos, a sua visão é restaurada. Você vê que obra maravilhosa. Ananias não tinha um dom especial, nem tinha reputação de ser um operador de milagres na igreja, né? Ele simplesmente usou da graça necessária para fazer sua parte em promover o avanço do reino. Todos nós temos essa graça. Ela foi dada gratuitamente para cada um que está em Cristo Jesus. Então, Jesus deixou isso muito claro. O reino de Deus está dentro de nós, tá? Se o reino de Deus está dentro de nós, nós podemos promover esse avanço, independente de quem nós somos, se somos ou não, né? Líderes, se somos capacitados ou se não, se somos donos de casa, se somos médicos, professores, dentistas, o que for, né? Político, corretor, não importa a nossa ocupação, né? Se Deus nos chamar para a gente promover o reino de Deus, a gente só precisa estar com a graça de Deus. É essa graça que nos dá poder para a gente anunciar. Marcos 16, 15 a 18. Marcos 16. 15 e 18. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então, ele está falando para todos nós, para nós irmos por todo o mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não for vai ser condenado. E estes sinais vão acompanhar
todos aqueles que creem. Vão expelir, no meu nome, vão expelir demônios, vai falar novas línguas, pegarão em serpentes e não vai fazer nenhum mal, vai impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, essa é a manifestação da graça de Deus, que é a capacidade que Deus nos dá para a gente poder promover, não só de viver uma vida santa, mas de promover o reino de Deus. Tá? Então, a gente pode ver, não foi só os apóstolos que receberam, vamos dizer, esse poder, mas todos os crentes, né? Então, Estevão, Ananias, e tantos outros mais que receberam esse poder para poder promover o reino de Deus. 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Tá? Então, Paulo mostra aqui que a graça de Deus nos dá poder, né, para a gente ir além da nossa própria capacidade. Que aqui ele fala assim, o poder de Deus vai se manifestar na nossa fraqueza. Então, quando a gente sente que não dá mais, é a graça de Deus que vai manifestar, é Ele que vai operar. Não é nosso poder, é o poder da graça de Deus. A graça é a presença de Deus nas nossas vidas. Né? Então, é essa graça que vai permitir que a gente consiga viver de uma forma que agrada a Deus, é a graça de Deus que vai permitir que a gente viva de uma forma extraordinária. Vamos ver esse exemplo aqui, para a gente finalizar. 2 Coríntios 8, de 1 a 3. 2 Coríntios 8, de 1 a 3. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, graça que Deus concedeu às igrejas de Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza, eles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Olha só, os macedônios, eles não tinham dinheiro suficiente para dar, né? Mas eles não ficaram confiando na sua própria capacidade. Eles deram tanto quanto podiam, né? E eles não pararam por aí. E pelo poder da graça de Deus, deram uma oferta além da capacidade deles. Deus, então, ficou com toda a glória. Então, a graça de Deus nos transmite esse poder que vai além da nossa capacidade, por isso que ela é extraordinária. Né? Então, assim, quando você achar que na sua vida você não consegue, melhor ainda, né? Porque é aí que a graça de Deus se manifesta. É aí que vai ser o poder de Deus que vai operar, porque não vai ser pela sua força, vai ser pelo poder do Espírito Santo. Né? Então, Deus é que nos capacita, Deus é que nos dá força, Deus é que opera além das nossas fraquezas, das nossas capacidades. Então, não sei como você está pensando, né? Eu não consigo vencer essa tentação. Então, quem faz você vencer é a graça de Deus. Eu tenho vergonha para falar de Cristo para as outras pessoas, mas é quem vai te dar a graça de falar, ousadia para dar, sabedoria para falar, é o Espírito Santo, é a graça, é a presença de Deus na sua vida. Né? Eu não consigo fazer isso. É a graça, é a presença de Deus que vai te capacitar a fazer aquilo. Então, é a graça, a presença de Deus que vai permitir que você faça obras maiores que Jesus fez. Deus nos deu esse poder para a gente viver de uma forma que agrada a Ele. Deus nos deu esse poder para manifestar o reino de Deus. Então, que a gente não seja tímidos, que a gente não seja preguiçosos, mas que nós possamos ser
corajosos, que possamos ser obedientes para cumprir o propósito de Deus, que é nós manifestarmos o reino de Deus. Manifestar o reino de Deus é tudo isso que os discípulos estavam fazendo, trazendo cura, libertação, trazendo salvação, né? Então, que a gente não fique calado, Deus está nos dando essa oportunidade, mesmo a gente estando cada um em nossas casas, para a gente manifestar o reino de Deus. Pode parecer uma loucura, né? Mas eu acho que esse é o tempo certo para a gente poder manifestar o reino de Deus. Mesmo que a gente possa ter medo, né, daquilo que pode estar acontecendo, dos contágios, das doenças, a gente tem que entender que Deus nos dá esse poder para fazermos aquilo que Ele quer que a gente faça. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, que essa graça possa ser manifesta na vida de cada um aqui. O Senhor sabe o que cada um está vivendo e eu sei que o Senhor tem chamado a cada um de nós aqui para fazermos com que o reino de Deus seja manifesto e cresça e avance. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus que cada um aqui possa cada dia mais experimentar da tua graça, para ter coragem, para ter ousadia, para ter firmeza e obediência, para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Tira de nós todo o receio, todos os bloqueios, todos os medos e tira de nós também todo o pecado que possa atrapalhar, ó Deus, a manifestação da tua graça, do teu reino através das nossas vidas. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, vou dar a bênção, tá? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a força do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém.